Ô Ederson, e tem, acho que o pessoal tem até a imagem aí. Eu tenho a data para você aqui. Que foi aquela entrada do Fagner. 3/7 Cara, de 2016. Que causou muita revolta em muita gente. Aquela dura Acompanhe entrada. comigo no lá. replay, senhor. Cara, foi desleal. Eu sou corintiano. O Fagner tem um histórico de ser um jogador mais bruto. É um dos melhores laterais da história do futebol brasileiro. Mas ele tem umas entradinhas como essa que ele deu no Ederson. Você não sentiu na hora isso, não? Na hora? É claro, com certeza. Senti muita dor nesse lance. Mas você não saiu do campo. Não saí porque eu estava muito bem no jogo. Eu tinha acertado uma bola na trave, o Flamengo Vocês estava estavam brigando o jogo inteiro, você e o Fagner. O Flamengo estava massacrando o Corinthians ali no primeiro tempo. A gente teve 2, 3 ocasiões para abrir o placar. E aí houve essa entrada aí. Depois você revidou, né? Então, o jogo todo eles ficaram de picuinha, tanto ele quanto o Fagner. O que vocês falam? O que vocês falam entre jogadores, esse jogo? Você xingou ele muito? Não, é provocação, tentando tirar o foco. Qual que é a provocação? Fala pra mim a palavra. Eu sempre fui um jogador muito concentrado em campo. Eu nunca fui de discutir com o adversário, nunca fui de perder a cabeça. Quando o cara chegava e falava qualquer coisa pra mim, eu fingia que ele não estava ali. Eu escutava só meu treinador, meus companheiros dentro de campo e... Não caí em provocação? Nunca, jamais caí em provocação. O que o Fagner te falou no final desse lance, você lembra? Não lembro ali, eu não levanta aí o ele parece que ele dá uma encostadinha ali, não sei se ele pede desculpa, mas depois ele vaza, né, de perto, ali né? nem lembro. E não foi nem falta. Ele me falou. Ali o juiz não deu nem falta. O nosso treinador reclamou e foi expulso, inclusive, nessa jogada aí. Nosso treinador foi expulso. Aí você voltou pro segundo tempo e sentiu. Aí eu continuei o jogo, né, tava muito bem dentro de campo. E até porque, até antes de chegar nesse jogo do Corinthians, eu passei um período difícil devido a uma outra lesão no joelho direito, né? Em que foi muito difícil a minha volta, né? Assim, problemas com discordância de tratamento lá com o Flamengo. E levei 10 meses para voltar a jogar. Como assim, discordância de tratamento? Eles não queriam te tratar? Não, basicamente, para resumir, eu tive uma lesão muito séria no tendão lateral do joelho direito, uma ruptura parcial. E no primeiro diagnóstico foi passado que não tinha sido nada, que não tinha nenhuma lesão. Somente depois de 3 dias que realmente descobriram que tinha ruptura parcial desse tendão. Então, eu cheguei a treinar com dor, cheguei a jogar, entrei em um jogo lá em Brasília contra a Ponte Preta com dor, machucado, lesionado. E aí, depois desse jogo que eu não aguentei mais, eu parei e comecei a fazer o tratamento novamente e fiquei 5, 6 meses afastado por causa dessa lesão. É muito tempo. Então fiquei, assim, foi muito complicado para mim. Mais uma vez, a imprensa pressionando, os torcedores pressionando e sem saber realmente o que estava acontecendo. E naquele período, o departamento médico do Flamengo me pedindo, por favor, para passar para a imprensa que eles estavam fazendo um trabalho de reequilíbrio comigo, quando na verdade não estava fazendo reequilíbrio, eu estava só aguardando esse tendão cicatrizar. Sozinho? Né? E na época tinha outros médicos que aconselharam a fazer uma operação para acelerar essa recuperação e o Flamengo não autorizou, então foi muito difícil para mim esse período aí, e tudo isso foi antes do jogo contra o Corinthians. Então, depois de uma lesão que deveria, assim, se eu fizesse a operação, o tratamento, deveria ter voltado com 4, 5 meses, acabei levando 10 meses para voltar. E aí, quando eu voltei a fazer uma sequência boa de jogos, estava muito bem, fiz um gol contra o Inter, um jogo antes desse jogo contra o Corinthians, eu que fiz o gol da vitória do Flamengo, e fui jogar contra o Corinthians e acabou acontecendo esse lance aí, em que senti muita dor, mas quis continuar no jogo, estava muito bem, e isso fez com que essa lesão do joelho esquerdo, né, piorasse, né, piorou muito, né, durante o jogo ali, e quando acabou o primeiro tempo, que a gente foi pro intervalo, que aí a dor aumentou muito, voltei pro segundo tempo. Esfria o tal do sangue. Esfriou, aumentou demais, quando eu voltei pro segundo tempo eu vi que não tinha condições, 5 minutos depois eu pedi para sair. E no dia seguinte meu joelho estava muito inchado, enfim. Você sentiu que tinha sido grave o trem? Deu ruim. Foi. Eu senti que tinha sido muito grave somente no dia seguinte. Quando eu vi que o joelho estava muito inchado e aí começou de novo, novamente. E lá vamos nós. Uma nova discussão. Novamente ali o médico do Flamengo, na primeira entrevista que ele deu, né, ele acabou falando assim que era 30, 40 dias, né, para voltar a jogar, quando eu estava, na verdade, com um grande edema no joelho,
edema ósseo espelhado, né, no fêmur e na tíbia. E quando você tem um edema ósseo, né, eu aprendi depois isso, obviamente, quando você tem um edema ósseo, o aconselhado é tirar o pé do chão, nem colocar o pé no chão. Nossa. E com 1 mês lá no Flamengo, eles estavam forçando eu a querer treinar. Então, daí você pode entender como que eu vou conseguir voltar, né, nessa situação. O Flamengo foi negligente ou foi garoteou, né, no seu tratamento? Olha, com relação a isso, eu percebi que é muito importante ter cuidado ao Com falar... as palavras. Não, ter cuidado ao falar o Flamengo, porque o torcedor pode entender mal, porque não é o Flamengo, não é a instituição o Flamengo, Entendeu. e sim as pessoas que trabalham lá. Algumas pessoas também, não é todo mundo. Então, nesse caso, a minha dificuldade foi com o médico do Flamengo, que passava um tipo de tratamento que não estava sendo coerente com o que eu tinha. E isso dificultou muito, mas muito mesmo para mim voltar. Tanto é que eu não consegui voltar, acabei tendo que encerrar minha carreira. Ninguém via isso? Você não tinha com quem falar? Algum superior? Professor? Professor, tô com um problema aí. Acho que tá errado. Não tem como você explanar isso? Na época, nós tínhamos um treinador que vinha da categoria de base do Flamengo. Era o Cristóvão, né? Não, na época... Não. Na época já era o treinador que subiu da base do Flamengo. Então, ele não tinha esse poder todo de decisão, de bater de frente com o médico e com a diretoria, né?